Que tem duas crianças, né? Dois meninos aí. Eu estava ouvindo, né, a conversa e assim, a pergunta que fica, né, assim, você aprende uma coisa, muitas vezes, né, eu passei pelo ensino, e o ensino que, pelo menos o ensino que eu tive na época, lá atrás, eu lembro da terceira, da quarta série, a gente tinha que entender, não era só saber. A gente tinha que entender sobre o assunto, né? E depois, mais tarde, eu fui para a faculdade, eu vi que o sistema ele era muito rígido dessa forma mesmo, que você tinha que saber, mas entender, às vezes você não precisava entender, você tinha que saber. E muitas pessoas acabam partindo para aquela questão de decorar, de achar que você tem que Sim, decorar. E eu acho que isso realmente é uma brecha, é uma falha muito grande, porque às vezes a pessoa ela decora, mas ela não entendeu nada sobre aquilo. Né? Então, mas salvo, claro, que alguns profissionais, ainda hoje, até na faculdade eu vi muito isso, que eles não davam nota pela quantidade, eles davam nota é, pelo que a pessoa realmente tinha entendido sobre aquele assunto. Isso era muito legal. Você tinha que saber, mas o saber ele era 50%. Você tinha que entender também sobre o assunto. Eu acho que isso é um tema legal para ser discutido, né? Será que a pessoa entendeu o assunto ou ela só sabe, né? Será que ela só decorou, né? é uma outra coisa, só para complementar aqui, que aí a Madelice vai falar para a gente também, que é o que ela disse anteriormente, né? Os professores antes não tinha essa coisa de olhar para o professor e falar, nossa, o professor tem um problema, porque era meio elegante, né? Não falar dos seus problemas. Mas hoje não, hoje no Facebook, no Instagram, todo mundo coloca todas as suas. Né? E o professor leva isso também, né? Ele não esconde nada disso. O que a gente ouve muito é professor contando coisas, né? Ou tem os seus dramas. E os alunos trazendo os seus dramas, né? E a escola talvez não esteja preparada para essa nova, é o que a gente sempre fala, o mundo sem padrão. Nós estamos assim, tá sendo quebrado, estão sendo quebradas todas as regras que a gente viveu a vida inteira. E eu acho que é para quebrar, para depois formatar um novo padrão. Né? Eu acho que, mas não cabe mais aquele padrão tão rígido. Também não precisamos de abrir tanto. Então acho que vai chegar no meio termo. E eu acho que a escola é a principal, porque todo mundo passa pela escola. Né? A escola ela é principal. Então assim, esses professores precisam de se preparar de uma forma diferente para poder encarar todo o que está acontecendo hoje. Né? Eu não sei, penso assim. Encontrar também, né, cara? Porque Sim. dali para frente, a partir do momento que o ensino, desde o ensino básico, desde lá de trás, né, da pré-escola, o ensino básico, eles já começam a trabalhar essa coisa do ser, com Sim. certeza a gente vai ter jovens melhores, porque eles vão se encontrar mais rápido, eles vão saber melhor o que eles querem. Então, esses valores do ser, eles vão Sim, estar mais aflorados e não abafados, simplesmente por um sistema, né? exatamente. Que é um pouco a fala, né, Do Léo, né? que ele trouxe. O que eu queria também ponderar, você falou sobre a questão da formação, né? Uhum. Eu também eu trabalhei com Paulo Freire, né, quando ele É. foi secretário de Educação, nos anos 90, início dos anos 90. Para mim foi um aprendizado assim maravilhoso estar com ele. Nós discutíamos, fazíamos grupo de estudo com ele, né? E nós organizamos um movimento de alfabetização, o MOVA. E então trabalhei muitos anos com formação de professores. Eu cheguei à conclusão, nós refletimos muito o tempo todo sobre isso. Você faz a formação, pensando numa proposta, se for na linha freiriana, por exemplo, né, que é baseado no diálogo, na amorosidade, né, no respeito ao saber do aluno, a gente sempre parte do saber do aluno para poder ir construindo o conhecimento, sendo mediador, né, desse conhecimento, na verdade. O professor, ele tem vamos dizer assim, na sua memória celular, toda uma história de uma educação autoritária, de decorar, né? De decorar. A gente estuda como as crianças aprendem, mas essa memória ela é muito mais forte do que isso.
Quando um aluno entra na pedagogia, por exemplo, no primeiro ano, como eu fui acompanhando, né, vou acompanhando os anos, eu vou percebendo a mudança do aluno, mas não para melhor, para pior. Porque quando ele entra mais aberto. Quando ele vai para a escola fazer o estágio, ele percebe que há um conflito nas teorias novas, que não são novas, tá? São início do século XX, nós estamos no século XXI, final de século XIX, início do século XX. Ele fala, não, mas na escola não acontece assim, né? E há uma pressão, né, dos colegas que estão lá para que não aconteça mudança. Sim. Então, como é que eu posso dizer assim para não chocar muito? Eu acho que esse caminho da pedagogia sistêmica é uma solução. É um caminho para que a gente possa entrar nessa memória celular desses professores, né? para desprogramar. Porque essa memória, ela traz toda a trajetória do seu sistema familiar, que historicamente nós recebemos essa educação mais autoritária, de não questionar, né? Quando nós somos criança, né? Na nossa época, tem a curiosidade da criança, mas nós não podíamos perguntar. Sim. Não é isso? Hoje, a criança pergunta. E vai no Google, né? E pergunta, e pergunta. O professor não está preparado para isso, né? Porque ele não pôde perguntar. E aí, pergunta, como que eu faço? Eu não sei. E aí eu olho assim, eu não sei responder. Olha que, como é que eu posso ser humilde em dizer, eu não sei, vamos aprender juntos? Essa era a proposta freiriana. Mas o professor não consegue isso. Como que eu vou assumir que eu não sei? Que eu não sou o dono do saber? Ninguém é dono do saber. Todos nós estamos aprendendo aqui. Né? Então, eu acredito realmente que a pedagogia sistêmica pode ter outros, poderão surgir outros, mas nesse momento é um instrumento que nós temos para acessar isso e mostrar. Eu falei, a pedagogia sistêmica não entra na didática do professor, na prática pedagógica do professor, não é essa a ideia. A ideia é ele olhar e desconstruir esse senhor autoritário que ele tem interno, né? Olhar para ele e falar assim, gente, eu posso fazer diferente, eu posso dizer para o aluno, olha, essa pergunta eu não sei te responder, mas vamos pesquisar, vamos estudar, né? Que hoje é tão fácil, né? Tem o Google ali, vamos lá, porque você pode pesquisar no Google Acadêmico, ele pode te orientar qual é o melhor caminho para você pesquisar, que não é qualquer lugar que eu pesquiso determinados assuntos. Então, nós podemos fazer isso, né? Mas eu preciso antes estar tranquilo com o meu lugar de professor, que eu sei que se eu fizer isso, eu não estou saindo desse lugar. Muito pelo contrário, né? Eu estou confortável com isso. Então, essa questão da formação, eu acho que o caminho é esse, porque ficar falando, batendo na tecla, assim, a proposta é outra dinâmica, é outro processo de aprendizagem. Gente, Piaget, Vygotsky, esse povo todo de final de século, assim, já está mais do que falado, mas hora que chega na escola, isso não consegue ser desenvolvido. Porque são outras crianças, né? São outras mentalidades. Totalmente. Né? Uma outra elas geração, estão ali, né? ó, rápido, exigindo. Aí a criança não senta. Gente, vamos propor outras coisas, não é? Sim. Vamos sair, olhar, pesquisar, mas ainda tem. Você olha para a sala de aula, a sala de aula do século XIX é a sala de aula do século XX e a sala de aula do século XXI. O giz
E a lousa. É, E as não, carteiras. Aí perde para aquela questão, né? Vamos aprender juntos, né? Que é o que você está falando com muita maestria, que eu acho bonito isso. A gente não veio só para ensinar, a sim, gente veio sim, muito mais para aprender. Então, quando chega nessa relação, eu acho que aí tem essa questão dos papéis, né, Carmen? Aí sim, conflita com o conflita. papel, como ela falou. Não, mas como que eu não sei? Sim. Não, e tem uma coisa que é interessante, que assim, é o mito do professor, né? Agora, a posição do professor, que é uma pessoa mais experiente, por mais que esses jovens, essas crianças, eles venham com conhecimento, eles não têm uma vivência, né? Isso é só com o tempo. Então, assim, se esse professor, ele sabe que ele também tem coisas a aprender, porque todo dia tem coisa nova, gente, né? Tanto que a gente fica com aquele, como é que é, aquela coisa do pensamento acelerado, de notícia. Toda hora você olha o negócio, nossa, mas eu não vi isso aqui, não conhecia isso. A gente acaba falando, meu Deus do céu, a gente vai levar quantos anos para aprender tudo que tem? Não tem como. E essas crianças estão muito avançadas, porque elas são rápidas na pesquisa. O professor ele tem que se manter numa posição de professor, dentro desse mito, mas sabendo que ele também é um ser humano que também precisa de trocar essa experiência ou esse conhecimento, mas que ele é o detentor dessa cadeira, né? Ninguém vai tirar a posição de professor dele, porque querendo ou não é o que a gente fala, o professor tem no mínimo 30, 40 anos de vida, a criança tem 5, 6 anos. Então, a experiência de vida do professor ainda é maior do que a das crianças. Então, só por isso ele já mereceria respeito, como fazem os japoneses, né? Quando os japoneses respeitam os professores de uma forma maravilhosa, magnífica, né? E só para terminar aqui, é exatamente, nós estamos no século XXI, professores com mentalidade de século XX e XIX, e com uma educação do século XVI, XVII, que é igual. Se a gente pegar a educação desde o começo, a gente fala do GLS, giz, lousa e saliva, não é verdade? Então, há 500 anos é a mesma coisa. Então, por que não, igual a educação Waldorf, né? Vamos lá plantar para ver como é, vamos não sei aonde. Quer dizer, a criança vai no lugar, vai ver como é que funciona, não fica só na sala de aula. Eu acho que isso tem muito para crescer ainda, né? Mas mexer com essa estrutura dos professores, dos personagens principais da escola, né?